Eu queria pregar o primeiro capítulo desse livro aqui, do Tim Keller, Ego Transformado, e eu percebi que eu precisava utilizar um pouco mais profundo o texto bíblico que ele dá, que é 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero mostrar para você hoje como que eu montei uma pregação usando o capítulo 1 desse livro, mas também trazendo outros elementos que aprofundaram ainda mais o conteúdo. Oi pessoal, meu nome é Felipe Bittencourt, eu sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista e nós estamos agora por dentro do púlpito, esse programa onde eu compartilho com você como que eu monto as minhas pregações e hoje quero compartilhar com você como que eu fiz a pregação desse livro, na verdade, do capítulo 1 desse livro, numa série que a gente fez na nossa igreja com o mesmo título, Ego Transformado. Eu tive a oportunidade de pregar sobre o capítulo 1. Eu quero mostrar como que eu construí a ideia desse sermão, até porque quando a gente lê esse livro, se você já leu esse livro do Tim Keller, ele é muito curtinho. O próprio capítulo 1 tem poucas páginas, ó, se eu for contar aqui, ó, são 10 páginas e ainda páginas desse bem pequenininho, desse livro desse tamanho. Então eu quero mostrar para vocês como que eu fiz isso, que ferramentas eu utilizei, da onde eu peguei outras ideias. Eu vou mostrar o sermão aqui do lado e passando ponto a ponto e mostrando para você como que eu fiz isso. Espero que isso possa te ajudar também, você que está querendo construir pregação melhores, querendo dar aula, querendo pensar, ter ideias, insights de como você monta as suas pregações, quais ferramentas você utiliza. Eu vou mostrar para você como que eu fiz isso utilizando o capítulo 1 desse livro. E o que eu fiz? Como eu falei, a gente estava numa série de pregações na nossa igreja. O pastor Guilherme, que é o outro pastor da nossa igreja de adolescentes, ele tinha feito a introdução desse livro aqui e eu segui para o capítulo 1. A questão é que, por esse livro ser muito curto, né, muito direto ao ponto, ele não aprofunda algumas outras coisas, né? Não que ele não seja bom e não seja profundo, ele é, com certeza, vai ser um livro que vai abençoar a sua vida. Mas eu queria aprofundar ainda mais algumas questões que ele tratava, principalmente o versículo que ele usava como base. Lá na introdução ia para o capítulo 1, que é 1 Coríntios capítulo 4. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse texto e expor ele um pouco mais. Eu vou compartilhar com vocês aqui o esboço da pregação para vocês entenderem, e eu vou tentar trazer ponto a ponto aqui e mostrar um pouquinho de algumas ferramentas que eu utilizei, inclusive de inteligência artificial, para montagem desse sermão. Bom, tá aqui do lado a pregação. Primeiro, o Ego Transformado aqui para eu dar uma pequena introdução falando, né? E eu trouxe aqui um resumo da pregação do Gui, que ele falou no sábado anterior, que ele falou da introdução para eu entrar. E aí, esse texto aqui é o seguinte, 1 Coríntios 4, do versículo 6 a 8, é o texto que ele utiliza na introdução do livro, e ele pega alguns elementos para falar nos outros capítulos. Só que o que eu queria fazer? Eu queria aprofundar ele um pouco mais, expor ele, antes de eu falar de algumas coisas que o livro tratava. Inclusive, vocês perceberam que a gente melhorou aqui o nosso cenário, ó. Vou até mudar aqui para vocês verem, ó, já tá mais arrumadinho aqui atrás, até a iluminação melhorou, vocês estão me vendo um pouquinho melhor, minha cabeça tá cortando, então tem que sempre me policiar para ir um pouco mais para trás aqui, ó, para não ficar cortando aqui. Então vocês perceberam que melhorou bastante, né? Então a gente tá bem mais bonitinho aí, e a ideia é que a gente melhora cada vez mais. Mas vamos voltar aqui para nossa pregação. Seguinte, então eu trouxe aqui 1 Coríntios, né, que é o que o livro fala, só que eu quis expor mesmo ponto a ponto daqui antes de entrar em algumas outras questões do livro. E aí o que eu fiz, né? Uma das ferramentas que eu sempre utilizo aqui, vocês já viram eu mostrando anteriormente, é o Logos. Então não tem hoje para mim melhor ferramenta do que o Logos para eu poder estudar um texto bíblico. O que eu fiz? Eu peguei, né, esse versículo aqui, esse capítulo com esses versículos, e vocês percebem que aqui, ó, tá bem uma exposição, ó. Primeiro eu começo com não ultrapasse o que tá escrito, eu até coloquei negrito aqui no final do versículo 6, aí eu explico aqui, né, ponto a ponto o que quer dizer, o que Paulo estava querendo dizer disso aqui, aí eu trago mais uma coisa aqui, e vocês percebem que, ó, eu pego um pedaço, explico esse versículo, depois eu dou um exemplo um pouco mais assim, trazendo para a realidade da pessoa, e aí o próximo foi, ninguém se orgulhe de favor de um homem em detrimento do outro. Então tá aqui, ó, orgulho, detrimento do outro, também no versículo 6. E aí eu explico, dou um exemplo aqui. Aí também eu coloco aqui o próximo ponto e explico, aí dou um exemplo. Isso aqui só quem assistiu a pregação vai entender, né? E aí eu vou até trazendo depois alguns pontos, ó, perguntas retóricas de Paulo. E aí ele faz algumas perguntas retóricas no próprio texto, eu trago elas aqui, explico o que Paulo queria dizer sobre cada uma delas e coloco um exemplo aqui daquilo que eu tô falando. E aí eu vou aqui pro versículo 8. E aí o versículo 8 é o final da exposição, onde ele finaliza, né, o raciocínio que Paulo tá falando. Eu explico cada ponto aqui, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, você pode ouvir a pregação, vai estar aqui embaixo, inclusive na descrição para você. E aí eu vou falando ponto a ponto disso.
E aí até aqui, ó, até aqui eu utilizei da exposição do próprio texto para aqui eu começar a falar um pouquinho do que o livro traz. E como que eu fiz toda essa parte que vocês estão olhando de expor mesmo o texto. Lembrando que esse texto, ó, deixa eu ver onde ele tá aqui, ó. Isso, ó, no capítulo 1, ele fala de 1 Coríntios 4, 6, né? Ele não fala até o versículo 8. Então esse acrescentar até o versículo 8 fui eu que coloquei aqui para poder trazer um contexto maior daquilo que Paulo tá falando. Porque se eu falar só do capítulo 6, eu até ia ter material suficiente, né? Mas ainda assim ia ficar meio vazio. Então, esses dois versículos a mais, o 7 e 8, fez todo sentido para mim, isso mesmo, né? Ele fala só do versículo 6. E aí, o que eu fiz? Eu utilizei o Logos para fazer essa parte, né? E eu já mostrei aqui várias vezes, né? O Logos tá aqui do lado. Eu mudei um pouco aqui, né? Deixa eu virar aqui e parecer um pouco melhor aqui. Prontinho. Aí. Eu usei o Logos e é aquela questão do guia exegético, né? Que eu já mostrei aqui outras vezes, onde eu ponho o texto que eu quero aqui, olho para toda essa parte aqui que ele fala, principalmente as palavras no original aqui, como vocês estão vendo. Depois de dar uma olhada e passar e ler e reler e ver tudo certinho que ele me traz aqui, inclusive nas palavras originais, onde elas se repetem na Bíblia, o sentido às vezes diferente que ela tem em lugares diferentes da Bíblia. E depois eu vou lá para os comentários bíblicos, no qual eu vou abrindo aqui e vou lendo cada um deles aqui, né? Pelo menos aqueles que para mim fazem mais sentido, mais sentido, que eu vejo maior importância ali até na questão do autor, né? Que a gente tem conhecimento. Feito isso, né? A gente começa a montar todo aquele aparato lá que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Vou mudar agora. Cadê? Aqui, ó. Que a gente já tem visto até então, que eu monto toda essa parte aqui onde eu escrevo o versículo que eu quero e eu faço a exposição explicando aqui embaixo. Tudo isso eu tiro ali do Logos, dos originais, das palavras, dos comentários bíblicos. E aí vem a parte do trabalho mesmo de você estudar, montar, pensar, né? Construir essas frases aqui, o que faz sentido na sua linha de raciocínio. E a parte do estudo mesmo, de você analisar e pesquisar biblicamente. E aí, o que eu fiz agora? Eu agora entro, de fato, o que o capítulo do livro nos traz, né? Por que nós vivemos dessa maneira? Porque Paulo, ele fala o seguinte, fala, olha, vocês estão dando ouvidos a pessoas que estão falando coisas que a Bíblia não fala. E vocês estão se orgulhando disso. Então, vocês estão se orgulhando de coisas sendo ditas que não estão na Bíblia e vocês nem dizem essas coisas, não são nem vocês que pensam sobre isso, mas vocês estão se orgulhando só o fato de você conhecer as pessoas que pensam assim. E é muito interessante porque ele está mostrando que o orgulho que nós podemos ter é em cima de qualquer coisa. Esse é o texto que o Tim Keller utiliza para construir o raciocínio do livro e aqui eu entro mesmo no que o livro vai nos dizer. Ele vai começar a falar assim, e por que a gente faz isso, né? Porque, ó, apesar de sabermos de tudo isso, ainda procuramos nos orgulhar. Depois de tudo isso ainda existe ego, ainda existe orgulho, mesmo depois dessa exortação de Paulo. Por que nós fazemos isso? E aí eu explico por que nós temos esse problema com ego, com orgulho. Aqui o livro já trabalha. E aqui é um trabalho mesmo de leitura do livro, né? E um trabalho de você pegar o material que o livro fornece e transformar ele de uma forma didática que tem relação com a linha de raciocínio. Pensa o seguinte, que toda pregação que você quer dar, ela tem que ter um grande problema que precisa ser resolvido, né? Uma mensagem central. Então, se a mensagem central aqui é fazer as pessoas entenderem que existe um caminho de vida, que pode ser um caminho que ele precisa ser sem ego, sem orgulho, essa é a mensagem central. Então, quando eu dou todo o texto bíblico ali, o embasamento bíblico de como o nosso coração pode se orgulhar por qualquer coisa, e vem uma exortação de Paulo, dizendo que a gente não pode ser assim por vários motivos, eu agora faço uma transição sobre o que o livro fala, e o livro ele vai explicando por que nós somos assim. E aí ele vai dizendo, ó, qual que são os problemas da gente ter ego. Se Paulo disse pra gente não ter, que a gente se orgulha de qualquer coisa, quais são os perigos se a gente decidir viver uma vida assim. A primeira coisa, e aí o livro vai dizer, é o ego vazio, né? E aí eu explico aqui um pouquinho do que quer dizer esse ego vazio. E aqui vem uma outra parte muito importante. Eu quis pegar exemplos de pessoas da Bíblia que viveram os pontos que o Tim Keller vai trazer. Então, por exemplo, Tim Keller vai dizer primeiro que o ego é vazio, depois ele vai dizer que o ego é dolorido ou ferido, depois ele vai dizer que o ego é ocupado e por fim ele vai dizer que o ego é frágil. Então ele fala isso, ele explica, né? Até dando base bíblica, né? Mas aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não quero só simplesmente explicar um conceito. Eu quero trazer para a prática, mostrando pessoas da Bíblia que viveram esse tipo de ego. Então o ego vazio, quem poderia ser? Aí a pessoa que me veio à mente foi Salomão, mas aí que tá. Isso aqui, tive um probleminha com a câmera aqui que deu uma caidinha aqui, né?
né? Não sei se vocês viram, parece que eu fui entortando assim, né? O que que eu fiz aqui? Nesse caso, eu tava um pouco sem tempo e eu falei, bom, já tenho meu conteúdo porque eu construí todo o sermão sem dar os exemplos das pessoas. Então eu falei, bom, já tenho o sermão aqui, vamos dar uma caprichada nele. O que que eu fiz? Eu fui pegando essas partes que já estavam prontas aqui e eu utilizei do ChatGPT para me sugerir exemplos bíblicos de pessoas que viveram aquilo. Eu poderia ter pensado, mudaria alguma coisa? Talvez eu demoraria um pouco mais só. Então, eu utilizei de uma ferramenta para me auxiliar, me ajudar com ideias e eu construir essa reflexão, trazendo exemplos de pessoas de uma forma mais rápida. Então, se eu abro aqui o ChatGPT, por exemplo, ChatGPT, e aí, o que que eu fiz, né? Eu coloco esse conteúdo que eu já tinha aqui, que eu utilizei o livro como fonte, eu vou aqui e eu escrevo o seguinte: me dê exemplos pessoas que viveram assim. Aí eu colo o que eu escrevi. E a primeira pessoa que ele me dá é Salomão. Tá vendo que ele me dá vários outros exemplos aqui, ó, de pessoas que também viveram assim? Mas eu utilizei Salomão e eu coloco o Salomão aqui, ok? Como exemplo, eu trago um texto bíblico que eu acho até foi o que ele deu, Eclesiastes 1 e 2. Ele deu os capítulos, né? Eu provavelmente fui nos capítulos e li e eu peguei o 10 e o 11 que faziam mais sentido dentro desse contexto de um ego vazio. E aí aqui é a mesma coisa, eu pego Eclesiastes 2:10 e aí eu vou para o estudo. Eu abro o Logos, né? Como tem que ser o Logos. Olha, deixa eu abrir o Logos aqui. E aí eu colo o texto bíblico aqui e pronto. E aqui eu faço o mesmo esquema de estudo que precisa ser feito, né? Aqui já não é grego, é hebraico, né? Porque a gente tá falando do Antigo Testamento. Mas é o mesmo estudo, eu vou nos comentários bíblicos e vou lendo para eu montar aqui o meu texto de Eclesiastes e eu explico. E aí o que que eu fiz aqui nesse caso, né? Como eu sei que o texto de Eclesiastes é uma linguagem mais poética, eu falei, bom, eu vou procurar aqui lendo uma outra versão, porque aqui provavelmente é NVI, normalmente é o que eu escolho para fazer os sermões, porque é uma linguagem que não é uma linguagem tão difícil de ser entendida, mas ao mesmo tempo ela não é tão assim informal. Então ela fica ali um meio termo que é interessante para utilizar nas pregações. Eu tenho aqui a mensagem, e a mensagem não chega a ser uma tradução bíblica, né? Eles utilizam como se fosse uma paráfrase, algo desse tipo, mas eu mudei muito o meu pensamento que eu tinha sobre a mensagem depois que eu vi o Saião comentando sobre a mensagem. Ele, inclusive, participou do processo de tradução. Ela chega a ser uma adaptação mais para a linguagem de hoje, tirando um pouco alguns contextos. A câmera tá insistindo em cair aqui, gente. Acho que agora vai. É um pouco dos contextos da época, trazendo para o contexto atual. Por isso que às vezes fica tão diferente. Então, olha só que interessante aqui. Eu peguei a Bíblia, a mensagem, e aí eu li. E aí, olha, o mesmo texto, ó. Não me neguei nada que os meus olhos desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Isso aqui é o versículo 10. Olha como é que fica a mensagem. Tudo que desejei eu tive. Nunca me neguei nada. Fiz tudo que deu na telha. Não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo. A câmera tá insistindo em cair, gente. Se cair mais uma vez, eu vou mudar aqui o tripé para ficar melhor. Não estava nem aí, queria sentir prazer em tudo que fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Então você percebe que aqui ficou mais contextualizado para o que a gente vive hoje. Então o que que eu fiz? Eu trouxe esse texto aqui de Eclesiastes, li ele aqui na NVI, e eu expliquei como que isso aqui linka com o fato da gente ter o ego vazio, e depois eu li na versão a mensagem para a pessoa ter um contexto maior. Quando eu fiz isso, né, quando eu explico o que é o ego vazio, quando eu trago um exemplo bíblico, explico o que a pessoa vivenciou, isso aqui linka com a realidade da pessoa. Ela fala, nossa, eu estou igual, eu estou vivendo dessa forma. E aí a pessoa compreende que na verdade ela precisa ter essa transformação no ego. E aí a mesma coisa, ó, ego ferido, o que o livro vai trabalhar, e aí eu fui lá no ChatGPT, mesmo esquema, e botei aqui, ó, rolei ego ferido, aí me dê exemplos bíblicos, ó, vamos ver se ele vai dar igual que quando eu pesquisei. Ó, Caim, mesma coisa, tá vendo? Ele já deu de imediato. E eu pego o Caim, utilizo o texto bíblico, ponho o texto bíblico no Logos, aí eu faço a explicação desse texto. Aí mesma coisa, ego ocupado, copio isso aqui, ok? Colo lá no ChatGPT e aí ele me mostra quem é desse ego ocupado. Aqui tem uma pequena diferença no ego ocupado. O que que eu fiz? Eu não tô lembrando se no livro ele me dá essa frase do C.S. Lewis. Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Isso, ele dá. O C.S. Lewis ele fala aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ele fala exatamente esse texto, que é um texto muito bom. Eu peguei do livro, e disse que era do C.S. Lewis. E aí aqui eu introduzi um conteúdo, antes de dar o exemplo de quem tem esse ego ocupado, eu introduzi um conteúdo de um texto que eu já tinha meio de cabeça esse texto. E aí esse texto já tinha o que significava, a explicação desse texto de uma outra pregação. Eu falei, nossa, faz sentido incrementar um pouco aqui. E foi isso que eu fiz. Eu incrementei um pouco aqui o texto, ó.
tá vendo? E coloquei aqui o que explica esse texto e aí eu trouxe o exemplo. Esse exemplo foi igual, tá bom? Ó, se eu pego aqui ego ocupado, vou lá no ChatGPT, colo, pego aqui, me dê exemplos bíblicos, vou colar aqui, ó. Vamos ver o que ele vai me falar. Ele fala de Marta, aqui, ó, fariseus. Nesse caso, eu provavelmente vi Marta e vi fariseus, e fariseus fez mais sentido. E eu insiro aqui, ó, fariseus como exemplo, pego o texto bíblico, explico o texto bíblico. E por último, eu tenho o ego frágil, e é o mesmo esquema. Pego isso aqui, coloquei no ChatGPT para me dar exemplos, ele provavelmente me deu Pedro, eu exemplifico a vida de Pedro, o que ele vivia. E aí eu finalizo essa parte aqui. E aí aqui eu já tenho a minha introdução, que eu utilizei o texto lá para expor, né, o que nós temos no nosso coração, que é pessoas que qualquer coisa a gente já se tendo que se glorificar, se orgulhar. E aí eu pego, essa foi a introdução, aí eu pego, faço uma transição para o conteúdo do livro, trago o conteúdo do livro explicando quais são os tipos de ego que nós temos, aí a pessoa ela se identifica. E aí no final a gente precisa resolver, né? Como que a gente resolve isso? E aí eu começo a trazer também o conteúdo do livro, né? O livro ele vai nos explicar sobre que não é pensar mais de si ou menos de si, mas é não pensar em si. O livro vai falando sobre isso, eu explico aqui, né, exatamente como o livro fala, e eu pego a fonte, né, faço. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria trazer algo a mais para a pregação, porque o livro, ele para aqui, né? Como que a gente resolve isso? Ok, é só você não pensar em si. Você não pensa nem mais nem menos de si. Você não pensa em si. Só que finalizando esse capítulo do livro, fica sem uma parte prática, entende? Fica, ok, eu entendi. O meu ego é esse, eu tenho esse problema, eu preciso não pensar em mim, mas como que eu faço isso? E essa parte aqui de como nós fazemos isso, ou seja, como nós não pensamos em si mesmo, aí fui eu que acrescentei mesmo, o livro não traz. O que eu quis fazer? Eu quis trazer o maior exemplo que nós temos. E lembra aquilo, todas as nossas pregações, elas têm que finalizar e focar em Jesus. O que eu fiz? Um dos textos mais conhecidos que nós temos sobre esse esvaziamento de que alguém pode ter é o texto de Filipenses 2, que fala sobre como Cristo se esvaziou tomando forma de homem. Então eu falei, ok, como que nós fazemos isso? Como que nós não pensamos em nós? Nem mais, nem menos, mas como a gente não pensa, porque é a única forma da gente viver sem ego, fazendo o que Jesus fez. E aí eu trago esse texto, e aí eu explico. O que Jesus fez? Ele não fez nada por ambição, egoísta ou vaidade. Eu explico. O que é viver uma vida de ambição? O que é viver uma vida de vaidade? E aí a pessoa ela começa a visualizar na vida dela o tipo de vida que ela está vivendo. E aí vendo as ações e os hábitos que ela tem, que são hábitos de ambição, egoísta e de vaidade, e o que ela precisa mudar. E aí eu insiro aqui alguns exemplos. Ou seja, como que eu faço, vivo uma forma correta, sem ambição, egoísta, sem vaidade no trabalho, na família, no trânsito, né? Trago momentos comuns do dia a dia, na igreja, nas redes sociais. Então eu começo a explicar isso aqui, tá bom? E qual que é o padrão, gente, de viver uma vida que você não pensa em si? Eu ainda continuo no texto, Filipenses 2, a partir do versículo 5. E eu explico, né, esse texto aqui, vou dizendo tudo certinho. E aí eu finalizo com essas frases aqui, que são frases que eu posso usar elas até como frases de efeito, por exemplo, para que eu possa reafirmar uma ideia, né? Concentrar numa ideia e reafirmar ela para que a pessoa entenda ali o geral daquilo que a gente está passando. E o que eu finalizei? Eu finalizei com uma música. E aí eu li mesmo, tá? Eu não botei a música para tocar, não. Porque aqui, essa música, ela passava muito bem a ideia desse Jesus que se esvaziou, do Cristo que se esvaziou. E mostrando como que ele se humilhou porque ele não pensava em si. Ao mesmo tempo, Jesus sabia quem ele era, né? O que ele precisava fazer nessa terra. Então ele tinha muita certeza do que ele era. Mas ele, o tempo todo, tudo que ele fez foi não pensando em si. Então, Jesus não era alguém que tinha ego, não tinha esse problema. Então, como que ele fez isso? Dessa forma, eu utilizo o texto de Filipenses 2. E como que foi isso na vida dele? Aí eu trago essa música. Essa música é de uma pessoa, deixa eu procurar ela aqui. É essa música aqui, ó, Deus Nasceu, do Iago Martins, do, não sei se é Davi ou David Mesquita. É uma música que a letra dela é incrível, 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 que mostra toda a trajetória de Jesus, de esvaziamento, que ele teve que aprender mesmo sabendo tudo, que tropeçou, teve que ser amamentado, deu banho nele, foi cuidado. Então a gente percebe esse esvaziamento que Jesus teve se transformando em homem e por tudo que ele passou. E aí eu leio essa letra aqui no final. E aí eu finalizo, com uma oração, com uma música. No nosso caso teve até ceia, o que deixou até bem interessante o momento de culto. E aí eu finalizei essa pregação. Então aqui foi como eu construí essa pregação utilizando o livro, utilizando inteligência artificial, a câmera caindo de novo, utilizando inteligência artificial, um livro, o Logos, outras ideias que eu tinha que linkavam com isso e construindo isso de uma forma de um raciocínio de início, meio e fim na pregação. Então, os desafios que eu tive nesse processo foi como que eu trouxe uma profundidade
profundidade bíblica sem perder a simplicidade, porque esse livro, apesar dele ser muito bom, ele, por conta de quantidade mesmo de conteúdo, ele não chega a ser profundo. Então, como que eu consegui fazer isso? Como que eu também tirei um pouco da possibilidade de transformar esse conteúdo numa autoajuda, né? Porque às vezes, né, eu posso só trazer conceitos e não trago a Bíblia e parece mais uma palestra de autoajuda. Então esse foi um desafio que eu tive. E também trazer um pouquinho daquilo que eu tinha de cultura mesmo, de outras ideias e até de música, né? Então eu queria dizer, se esse bastidor aqui dessa pregação, montando essa pregação, te ajudou a você não cair no vazio, por exemplo, na montagem das suas aulas, da sua pregação, e trouxe ideias até de como você pode usar a inteligência artificial de uma maneira interessante para trazer conteúdo aí para sua pregação, você pode deixar aqui o like, se inscrever no canal, compartilhar com uma pessoa. Se quiser assistir como ficou essa pregação, o link vai estar aqui embaixo para você na descrição também. E eu sei que eu quero continuar mostrando aqui de forma real como eu preparo esses conteúdos da pregação. Então, se você quiser, acompanhe o canal e a gente se vê no próximo vídeo.